Galera, temos aí então uma sequência de exercícios, né? Os dois primeiros eu já coloquei aqui o enunciado e vamos discutir, tá? O primeiro você tem que dizer se as equações aqui citadas são lineares ou não, né? Essa primeira aqui, a gente diz que ela não é linear. Por que ela não é linear? Porque a gente tem aqui z ao quadrado e eu falei para vocês que a gente não pode ter, né, uma incógnita ao quadrado na equação linear. Então, menos 3x estava beleza, 4y estava beleza, né? Chegou no z ao quadrado, opa, não é equação linear. Essa segunda aqui, talvez algumas pessoas pensem, professor, ó, a gente tem um termo aqui que não tem incógnita, né? E aí um termo dependente zero. A gente poderia escrever isso aqui como x menos z igual. Tá menos 1/2, passa para o outro lado 1/2. E aí você tem duas incógnitas e o termo independente. Então, sim, né? Isso aqui é uma equação linear. O C, eu tenho 3x sobre 7, ou 3 sétimos x, menos y mais πz, igual a raiz de 3. Ih, professor, olha só, deu ruim, né? Tem um π aqui. O π, ele é um número irracional. E quando a gente fala sobre equações lineares, né? A gente cita simplesmente assim, eu não posso ter expoente, né, negativo, não posso ter expoente diferente de 1 na incógnita, né? Eu não posso ter um produto de incógnitas, então eu não poderia ter, por exemplo, x vezes z, ou y vezes z, isso não poderia. Mas o π aqui, ele está assumindo um lugar, né, do... Ah, meu pai, me deu até um branco aqui. Do coeficiente do z, né? E se π é um número real, e ele é, tá tudo ok. E aqui a gente tem o raiz de 3 também, o termo independente, né? É um número real de boa. Então, sim, isso aí, essa escrita aqui é uma equação linear. E aí você tem esse, olha só, aqui já começou, né? X elevado a menos 1. Como eu falei para vocês, o expoente não pode ser diferente de 1. Aqui é menos 1, tá diferente. Aqui eu tenho o expoente 1/2. Não pode. Então, isso aqui não é uma equação linear, tá? Solução do primeiro exercício, que era simplesmente você dizer se a equação é ou não linear. A primeira não é, a segunda sim, a terceira sim e a quarta não. O segundo exercício, galera, é verificar se as triplas x, y, z. Então, eu tenho aqui algumas triplas, né? Eu preciso dizer, se essas triplas aqui são soluções da equação linear. E ele dá essa equação linear. 3x menos 4y mais 8z igual a menos 1. Como que eu verifico se essa tripla é ou não solução? Substitua x, y, z na equação. Por exemplo, 3 vezes 0 menos 4 vezes 1 mais 8 vezes 1. 3 vezes 0 dá 0, menos 4 vezes 1 dá menos 4, 8 vezes 1 dá mais 8. 0 menos 4 mais 8 vai dar 4. Ele diz que tinha que ser igual a menos 1, e 4 é diferente de menos 1. Então, essa tripla aqui não é, ok? Eu coloquei ali um x para dizer que não é, ok? Aí a gente tem a próxima tripla, 1 menos 1 menos 1. Substituindo 3 vezes 1, menos 4 vezes menos 1, mais 8 vezes menos 1. 3 vezes 1 dá 3, menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. 8 vezes menos 1 vai dar menos 8. 3 mais 4 dá 7. 7 menos 8 vai dar menos 1. Repara, opa, ele falava que tinha que dar menos 1. Então, deu menos 1. Beleza. O B, ele é uma tripla solução daquela equaçãozinha lá. Vamos testar o próximo, substituindo. 3 vezes 11, menos 4 vezes menos 2, mais 8 vezes 3. Só de olhar você já vê que não vai ficar tudo positivo, já daria para ver, né? Se o resultado tem que dar menos 1, a gente já podia até negar isso aqui, mas 3 vezes 11 vai dar 33, menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8, 8 vezes 3 vai dar 24. 33 mais 24, 57. 57 mais 8, 65. Bem diferente, né? 65 é diferente de menos 1. Então, o C não é. Não é, né? Eu não escrevi aqui que sim, né? Eu coloquei o sinal aqui, mas... E esse aqui não é. Vamos testar o próximo.
Vamos colocar lá 3 vezes 7, menos 4 vezes 1 meio, mais 8 vezes menos 5 meios. 3 vezes 7 vai dar 21. 4 e 2 eu posso simplificar, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. O 8 e o 4 eu posso simplificar, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Mais 4 vezes menos 5, mais com menos dá menos. 4 vezes 5 vai dar 20, né? Então eu tenho 21 menos 2, menos 20. Menos 2 com menos 20 dá menos 22. 21 menos 22, menos 1. Que é exatamente o que ele falava que tinha que dar, ó, menos 1. Então, sim, o item D é solução, né? Essa tripla é solução daquela equação linear que ele trabalhou ali, beleza? Vamos para o próximo exercício. O exercício 3, que a gente se propõe a resolver aqui, né? Na verdade, é você classificar o sistema como o sistema possível determinado, sistema possível indeterminado, né? Ou sistema impossível. A gente tem técnicas para isso, né? Basicamente, eu vou fazer a técnica que eu passei no vídeo para vocês, né? Pego o coeficiente do x, vou multiplicar em cima o 2, pega o 3, vou multiplicar embaixo por 3. E isso vai me gerar um novo sistema. Vou pôr aqui do ladinho aqui. Qual que é esse novo sistema? 3x vezes 2 vai dar 6x. Menos y vezes 2 vai dar menos 2y. 5 vezes 2 vai dar 10. 3 vezes 2x vai dar 6x. 3y vezes 3 vai dar 9y. 7 vezes 3 vai dar 21. Correto? Para eu poder simplificar, para eu poder cortar esse x aqui, né? Eu preciso trocar o sinal de uma delas. Por quê? Porque os dois estão positivos. Eu vou trocar o de cima. Então, aqui vai ficar negativo, positivo. 6x menos 6x eu posso cortar. 9y mais 2y vai dar 11y. Correto? 21 menos 10 vai dar 11. Isso já nos garante que y é igual a 1. Achamos uma solução para y. Certo? Se eu quero descobrir o x, substitua, né? Vai ficar aqui, ó. 3x menos 1 igual a 5. Tá menos 1, passa para o outro lado, mais 1. 5 mais 1 dá 6, 3x igual a 6, logo x igual a 2. Ou seja, é um sistema possível determinado, cuja solução pode ser o par ordenado 2 e 1, valor de x e de y, ok? Vamos para o item B. Item B, deixa eu fazer um comentário, né? Eu falei aqui que a gente escolheu o x. Eu poderia ter feito com o y também, tá, gente? Já porque é até o oposto, né? Multiplicaria o de baixo por 1, o de cima por 3. Vai gerar ali, eu consigo resolver sem problema nenhum. Eu escolhi o x por comodidade, ali, na verdade foi aleatório, tá? Vamos lá. Aqui a gente já tem o oposto. Quem que é o coeficiente do x em cima? É 1. De baixo, menos 2. Não pensa no sinal, vamos pensar só no número. Vou multiplicar toda a linha de cima por 2, toda a linha de baixo por 1. Lembrando que multiplicar por 1, galera, né, não altera nada. 1x vezes 2 vai dar 2x. Menos 3y vezes 2 vai dar menos 6y. 1 vezes 2 vai dar 2. A hora que eu multiplico a linha de baixo por 1, menos 2x vezes 1 vai dar menos 2x. Mais 6y vezes 1 vai dar mais 6y. Igual menos 6 vezes 1, que vai dar menos 6. A hora que você simplificar, né, dá 0. Menos 6y mais 6y vai dar 0. 2 menos 6 vai dar menos 4. Como não sobrou nada do lado esquerdo, a gente sabe que aqui deu 0. E ele chega no resultado que 0 é igual a menos 4. Só que você sabe que 0 nunca pode ser igual a menos 4. Ou seja, é um sistema impossível, né? Não possui solução, não tem nenhuma solução, tá bom? Vamos para o próximo sistema de equações lineares. C, né? Mais um sisteminha aí para a gente resolver. A gente tem aqui... tanto faz se eu escolher x ou y, né? Vou escolher o x novamente. Vou multiplicar toda a linha de baixo por 7. Toda a linha de cima por 12. Vamos fazer diferente? Não, vou mudar. Sabe por quê? Vou até apagar aqui na frente de vocês mesmo. Eu vou mudar por quê? Porque a gente vai multiplicar. Então eu vou pegar aqueles valores que são menores. Então eu vou pegar o do y. Eu vou multiplicar a linha de baixo por 3 e a linha de cima por 5. Se você quiser multiplicar já uma delas, ou por menos 5 ou por menos 3, de boa, né? Vai te ajudar na resolução do exercício. 7x vezes 5 vai dar 35x. Menos 3y vezes 5 vai dar
menos 15y. 5 vezes 5, que vai dar 25. A linha de baixo, 12x vezes 3 vai dar 36x. Menos 5y vezes 3 vai dar menos 15y. Igual 9 vezes 3, que vai dar 27. Novamente, ó, já que a gente pegou os coeficientes do y, ele que vai dar para assumir, né? Preciso trocar o sinal ou de cima ou de baixo. Eu vou trocar o de cima de volta. Por quê? Porque o coeficiente do x embaixo é maior. E aí vai ficar um número positivo para mim. Eu fujo daquela regrinha de que número negativo está lá para me sacanear. Tá? 36x menos 35x, 1x. Menos 15y com mais 15y dá 0. 27 menos 25, 2. Você achou uma solução para o x. Você já até pode classificar o seu sistema se você quiser. Caso não queira, vamos lá, substitua, né? Vou substituir na de baixo aqui. 12x, 12 vezes 2, 24. Menos 5y, isso é igual a 9. O menos 5y eu vou passar para o lado de cá, o 9 eu vou passar para o lado de lá. 24 menos 9, 15, é igual a 5y. O 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? E você chega então que y é igual a 3. Você tem lá um par ordenado. Se você tem um par ordenado, sistema possível determinado novamente, né? Sistema possível determinado com a solução 2 e 3, o par ordenado. Valeu? Vamos para o próximo, galera. Galera, a gente tem aqui um sistema. Repare que o y já está isolado. Eu poderia fazer da mesma forma que eu fiz nos outros, porém, eu vou fazer de uma forma diferente. Vou fazer por substituição, tá? Então, ele está dizendo que y é igual a 2x menos 4. Eu vou pegar a linha de cima, 4x menos 2 vezes. No lugar do y, eu vou pôr 2x menos 4. Isso é igual a 8. Temos, então, que 4x menos 2 vezes 2x vai dar menos 4x. Menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8. Isso é igual a 8. 4x com menos 4x eu corto. Esse 8 é positivo. Se eu passar para o outro lado vai ficar negativo. 8 menos 8 corto. E o que sobra para a gente é que 0 é igual a 0. Opa, 0 igual a 0? Que bizarro. É, porque esse é um sistema possível indeterminado. Eu tenho infinitas soluções, tá? Como que eu posso representar? Isso é importante, porque alguns vestibulares gostam de usar uma representação para essas infinitas soluções. Faz assim, ó. Pega uma incógnita, chama de t. É como se fosse uma solução paramétrica, né? Uma equação paramétrica. A gente usa como parâmetro t, e aí o nosso y vai ser o quê? 2t menos 4. Assim eu posso até escrever um par ordenado que represente as soluções, todas as soluções, né? t e 2t menos 4. Porém, não é uma solução única. Elas são infinitas, tá bom? A gente não consegue determinar uma solução. Joia? Vamos para o próximo exercício, galera. Exercício 5, né? Ele fala de um barco a motor que gasta 4 horas para percorrer 48 km contra a corrente e gasta 3 horas para fazer a viagem de volta, né? Deixa eu fazer uma pequena observaçãozinha para você, né? Eu tenho aqui duas velocidades, né? Que é a velocidade do rio, da corrente do rio, e a do barco em águas paradas, vamos dizer assim, é a velocidade nominal do barco, né? Então eu vou chamar de x a velocidade do barco e de y a velocidade da correnteza, tá? O que acontece? A velocidade do barco é numa água parada que a gente considera, sem influência nenhuma da água. Acontece que ao percorrer, né, um rio, ora ele está contra a correnteza e ora ele está a favor. Ele vai percorrer, galera, 48 quilômetros, tá? Então, eu tenho algumas formas de montar esse sistema. Uma ideia legal para montar esse sistema, e é bom que fique bem claro na resolução de vocês, né? É que, por exemplo, velocidade... Lembre que velocidade, quando a gente vai falar de velocidade, né?
Por exemplo, qual é a velocidade do carro? A gente fala lá quilômetros por hora, né? A velocidade nada mais é do que uma razão entre a distância e o tempo, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso aí? Por exemplo, se ele vai, né, se o barco vai contra a corrente, ele tinha a velocidade dele parado, se ele vai contra, ele vai diminuir um pouquinho a velocidade dele, concorda comigo? Então a velocidade vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da corrente, que vai estar segurando um pouquinho. Isso vai ser igual à distância. A distância é 48 km. 48 km. O tempo que ele percorreu para ir contra a correnteza foi de 4 horas. 48 sobre 4 é a mesma coisa que 12. Em contrapartida, quando ele vai a favor da correnteza, eu vou ter a velocidade do barco mais a velocidade do rio, né? Que vai estar ajudando. Ou seja, a velocidade do barco vai aumentar um pouquinho, né? A favor da correnteza. Porém, a distância é a mesma, só que o tempo vai ser diferente, né? Ele diz lá pra gente que o tempo para percorrer a favor foi de 3 horas, km por hora. Então, 48 divididos por 3 vai dar 16. E olha só, o que a gente tem aqui é um sistema, né? X menos Y é igual a 12, X mais Y é igual a 16. E aí, galera, agora a gente consegue resolver isso aqui na maciota, né? É um sisteminha. Repara que eu já tenho os opostos, só somar de cima com a de baixo. Menos Y mais Y eu vou cortar, X mais X, 2x, 12 mais 16, 28. X é igual a 28 dividido por 2, que vai dar 14. Se eu quero descobrir o Y, que é a velocidade do rio, né, da correnteza do rio, eu substituo x por 14. 14 mais y é igual a 16, logo y é igual a 16 menos 14, 2. Tá joia? E aí, como ele pede, né, a velocidade dos dois, só lembrar que se a minha distância está em quilômetro e o meu tempo está em hora, 14 km por hora e aqui 2 km por hora. Tá certo? Galera, um abraço e até a próxima aula.